Vamos agora iniciar aqui crime de lavagem de dinheiro, tá? Danilo, Alguém quer perguntar? Érica, Oi, Érica, pois não? uma dúvida. Essa mudança, a gente está falando de quando para quando? Quando é que aconteceu essa mudança aí? Érica, essa mudança já tem algum tempo, alguns anos. Eu acho que eu não tenho agora de cabeça de quando mudou, não sei se Antônio lembra, mas essa mudança já tem alguns anos. Tem alguns Tem um anos. tempinho, assim, ela cai na prova com certeza, né? Antes era mais simples, o FGC, eles, né, criaram regras mais específicas aí. Isso. Na verdade, assim, você sabendo o que era antes e o que é agora, porque vai abordar, é mais provável que a prova aborde, Érica, o que está agora, né? Mas, se disser, dentro da mudança da FGTS era assim, agora é assado, ele não vai se prender em relação à data, não, tá? Pode ficar tranquila quanto a isso. Ele vai, a prova, quando se abordar o passado, vai abordar em relação à mudança para o que é hoje. Ele não vai nem fazer uma pergunta como é que só do passado, porque não faria muito sentido. Pode ser que ele faça assim, houve algumas mudanças do FGTS, né, que no passado era assim, agora como ficou, né? E aí você vai entender, o mais importante é saber como está, né, e o que mudou de lá para cá, tá certo? Os pontos que mudaram, beleza? E aí, pessoal, entrando aqui num tema bem importante, esse tema cada vez mais importante. Houve até algumas alterações recentes desse tema. Veja, a gente teve alteração recente aí da parte de compliance, a parte de prevenção à lavagem de dinheiro. E aí vamos entrar nesse assunto para encerrar por hoje, tá? Esse vai ser o último tópico de hoje. Entrando aqui em prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Bom, pessoal, primeiro, passei aqui sem querer, deixa eu voltar aqui, só um minutinho. A lavagem de dinheiro, né, na verdade, ela tem o intuito de prevenir crimes, né? Melhor, prevenção a combate à lavagem de dinheiro tem a intenção de prevenir crimes, né? A prevenção ao combate à lavagem de dinheiro. E prevenção e combate à lavagem de dinheiro. Ela tem a intenção de prevenir crimes que aconteçam no mercado financeiro. Existem, assim, os crimes muito comuns aí são financiamento a terrorismo, né? A questão e o tráfico de drogas. Então, a legislação, ela procura criar mecanismos de controle que evitem esses crimes de lavagem de dinheiro. Como fala o nome, lavagem de dinheiro, já entendemos que é o quê? É tentar passar por 3 etapas em relação a esse crime. Eu vou detalhar para você que etapas são essas, tá? Então, existem operações suspeitas, claro, né, que é preciso ter o controle pela instituição financeira, e esse controle passa pelo funcionário também, pelo empregado do banco. Vocês que estão no banco, que estão entrando no banco, no concurso, vocês vão conhecer toda a diretriz do banco para combater lavagem de dinheiro. Vocês vão começar a conhecer agora na aula e quem entra no banco precisa, inclusive, assinar termos, assim, mostrando que tem conhecimento. Por quê? Porque no dia a dia pode acontecer a necessidade de você conhecer você precisa conhecer para poder identificar operações suspeitas, tá? Principalmente aquelas movimentações. Qual o princípio básico aqui? Movimentações de recursos incompatíveis com a renda. Então, se a pessoa tem uma renda, digamos, de R$ 5.000 e apresenta uma despesa em conta de 10, 15, 20 mil, e só diz que a renda dela é só 5, tem alguma coisa errada aí, né? Alguma coisa, ou ele não, ou tem uma renda extra que não está declarada, ou e aí mais preocupante, será que essa renda é de uma atividade lícita ou não? Então, por isso, para vocês entenderem por que a importância de regras que procurem identificar, conhecer o cliente, identificar operações suspeitas e combatê-las, tá? Então, vamos lá. Quais são as 3 fases do crime de lavagem de dinheiro? Existe a fase de colocação, de ocultação e de integração. Qual a diferença das 3 fases, pessoal? Vamos entender a diferença das 3 fases. A colocação é chamada de fase inicial, como o próprio nome já diz, é colocar o dinheiro no mercado. Então, existe um dinheiro da atividade ilícita, a fase número 1, a fase inicial, é tentar colocar o dinheiro no mercado financeiro. O dinheiro foi gerado por uma atividade ilícita. Então, supondo, já estamos considerando aqui as fases de lavagem de dinheiro, tá? Como é que funcionam? Dinheiro provém da atividade ilícita, tráfico de drogas, terrorismo. E aí, nessa primeira fase, o criminoso, ele procura, de alguma forma, colocar o dinheiro da atividade ilícita dentro do mercado, passar pelo caixa. Vai lá com um depósito, vai chegando no banco lá, tá você, funcionário do Banco Brasil, olha, tem que fazer um depósito aqui de R$ 50.000 de dinheiro, espécie.
Ah, certo, senhor, mas qual é a origem do dinheiro? Ah, não quero dizer, não posso dizer não, quero depositar, abra minha conta. Está certo isso? Não, não está certo. Aí, isso pode ser a tentativa da fase de colocação, só para você poder entender o que é essa fase, tá? Ocultação. Como o próprio nome já diz, assim, você dá para vocês perceberem, lembrarem de cada fase dessa pelo nome dela, né? Então, a colocação é colocar, é a fase inicial. Ocultação é a fase em que se tenta é, ludibriar o sistema, tenta trazer mecanismos que a pessoa não perceba que aquele dinheiro é ilícito. Por isso que é ocultar, fase de ocultação. Então, por exemplo, depois que o dinheiro está depositado, depois que passou para a fase de ocultação, se conseguiu depositar de alguma forma, tenta partir isso em vários pedaços, de transferir para uma conta, ou depositar em várias contas, em várias contas de vários bancos, valores pequenos. Depositou, ou depois que ele depositou, começou a transferir para não se perceber que aquele valor é ilícito. Digamos que a pessoa conseguiu depositar o valor de 20 mil reais, certo? Depois, para poder mostrar que aquele dinheiro não é ilícito, ele começa a transferir valores pequenos. Ou, né, tenta colocar no nome de outras pessoas, transferir para outras pessoas sacarem. Essa fase é uma fase de ocultação. Por quê? Está tentando ocultar a origem do dinheiro. Já colocou, já depositou, e agora está transferindo para poder facilitar a movimentação dentro do sistema. Essa é a segunda fase. E existe a integração, que é a fase final. É quando efetivamente o dinheiro ele volta, terminou, o criminoso teve o êxito de conseguir voltar o dinheiro para a atividade, voltar o dinheiro para a economia como se fosse uma atividade ilícita. Ele já comprou o carro, ele comprou um carro, comprou um bem de luxo, comprou imóveis com esse dinheiro. Então, ele integrou o dinheiro ao sistema, o dinheiro ilícito. Quando ele consegue finalizar essas etapas, ele integrou o recurso. E aí é o que se evita que chegue, né? Que chegue, que consiga integrar. É lógico que se descobrir o crime em qualquer uma das fases, vai haver a investigação e existe crime pesadíssimo, fortíssimo, para isso que eu vou mostrar para vocês aqui quais são as penalidades. Mas primeiro entendam as três fases, tá? O que o banco vai tentar fazer, o que os bancos vão tentar fazer é evitar que chegue até na fase de colocação, já evitar, travar. E também combater as fases seguintes. Quais são as três fases, pessoal? Colocação, ocultação e integração são as três fases de lavagem de dinheiro. Avançando aqui, quais são as penalidades para quem infringe desculpa, quem infringe no crime, quem comete o crime de lavagem de dinheiro? Reclusão de 3 anos. Oi, Érica, quer falar? Isso. Ou não, Érica? Uma dúvida. Se encaixa aí também, no caso de lavagem de dinheiro, seria só para esses tipos de crime maior ou quando, assim, está acontecendo muito, muitos terceiros aí, pessoas criminosas também, estão emitindo alguns boletos frios, sabe? Sim, E entra também nessa questão aí de lavagem de dinheiro ou não? também entra da mesma forma. O que toda atividade que procure burlar a entrada, a colocação ou a ocultação, né? Por isso o dinheiro já está dentro, já foi depositado, mas tentam fazer alguns boletos, ou, como você falou, o boleto normalmente já se for boleto frio, por exemplo, dentro do sistema, para tentar ocultar, né, que não se perceba a movimentação, pode ser também uma forma, tá? Então, normalmente, assim, qualquer tipo de atividade financeira, tá, Érica e pessoal, qualquer tipo de atividade financeira dentro, que procure colocar dentro do sistema bancário, dentro do sistema financeiro, dinheiro ilícito, ela é tentativa de lavagem de dinheiro. Seja dinheiro de sonegação, seja dinheiro de como eu falei, terrorismo, que é um crime gravíssimo, né? Inclusive com a atuação da CSNU, que eu vou mostrar para vocês aqui, ou tráfico de drogas, né? Também é muito comum esse dinheiro ilícito tentar entrar no sistema, que aí isso gera um problema para a economia, para a sociedade, por isso que existe uma preocupação tão grande das instituições em controlar esse tipo de coisa, esse tipo de crime. Controlar e evitá-lo, né? Combatê-lo. Então, por isso que esse tema é importantíssimo para vocês. Quais são as penas previstas para quem lava dinheiro, para os criminosos? Reclusão de 3 a 10 anos e multa. Não é ou multa.
reclusão de 3 a 10 anos e multa, tá, pessoal? Então, crime para lavagem de dinheiro, reclusão de 3 a 10 anos e multa. As duas coisas. Prisão, 3 a 10 anos e multa. E aí, o que é que caracteriza o crime de lavagem de dinheiro? Quem converte ativos ilícitos, né? Que no caso, ocultar ou dissimular a utilização de bens, direitos ou valores provenientes de infração penal. Quer dizer, quando você oculta, né, ou dissimula a utilização de bens e direitos, quando esse dinheiro vem de atividade criminosa, tá? Então, quando a pessoa tenta converter em ativos lícitos, né? Quando tentar converter em ativos lícitos, adquirir e receber, se a pessoa adquirir esse bem, por algum motivo, receber esse bem, dar em troca de garantia, guardar. Danilo, mas se a pessoa guardar, não, eu não cometi o crime, mas eu guardei esse bem, era de uma atividade lícita, você pode ser imputado também, porque você guardou, você movimentou, você participou. Quem importa, quem exporta, também participa. A lei, nesse caso, pessoal, lembre-se o seguinte, tem muitos detalhes na lei, tem, Danilo, mas como é que eu vou lembrar de todos os detalhes? Não. Lembre-se sempre que a lei é muito rigorosa, primeiro ponto. Então, qualquer participante da atividade criminosa, seja se ele fez diretamente ou se ele participou de alguma forma, ele vai ser imputado. Eu acho que essa é uma dica que eu posso dar para vocês, porque vocês podem até lembrar sempre, assim, eu lembro do conteúdo que se der em garantia, se guardar, se movimentar, se exportar, mas assim, participou, vocês vão ver aqui, participou do processo. Até um contador que faz a contabilidade da pessoa, né, que prometeu o crime de lavagem de dinheiro, até o próprio contador, ele pode ser imputado, sim. A não ser que ele perceba, né, denuncie, ou se ele não denunciar, mesmo assim, se ele a tempo, quando percebeu sair do negócio, então ele pode ficar livre, mas assim, aí pode atenuar a situação. Mas assim, perceba que qualquer pessoa que participa do processo pode ser imputada e deve ser imputada, tá? Então, aí aqui tem, utilizando a atividade econômica e financeira, sim, está participando, né? Participa de grupo, associação, escritório, que tem conhecimento, eu falei de contabilidade, tendo conhecimento da atividade principal ou secundária, pratica e prática desses crimes, né, previstos nessa lei. Se ele tem um escritório que presta serviços e sabe que ali tem coisa ilegal, ele está dentro do sistema. E aí ele vai ser imputado também. Então, é muito rigorosa a lei nesse sentido, tá? Lembre-se sempre disso. O crime de lavagem de dinheiro é super rigorosa nesse sentido. Existem alguns atenuantes e alguns agravantes. Quais são os atenuantes, Danilo? Quais são os atenuantes? A pena pode ser reduzida de 1 a 2 terços, né, para regime aberto ou substituir por restrição de direitos, caso a pessoa que participou ou que cometeu o crime, ela colabore com as autoridades de forma espontânea. Se ela percebeu se reconhecer primeiro que cometeu o crime e colabora, sem ser porque descobriram mais coisas, né? A pessoa vai lá dizendo, eu tenho como ajudar, eu tenho como identificar quem foi, a origem. Se ela colaborar, aí existe o atenuante de 1 a 2 terços da pena, para quem cometeu o crime e colabora. E o agravante qual é, pessoal? O agravante na lei é a pena pode aumentar de 1 a 2 terços também. Então, essa pena aqui que está prevista, reclusão de 3 a 10 anos e multa, pode aumentar de 1 a 2 terços se for cometido de forma reiterada. Quer dizer, a pessoa já cometeu no passado, já cumpriu pena, cometeu de novo. Então, vai ter um agravante. Isso é um agravante, reincidência, né? Ou se for um crime cometido por organização criminosa. Então, se for uma organização criminosa, dá o caráter de mais gravidade, porque, né, uma organização criminosa, o crime organizado, ele é muito perigoso, então o rigor é maior da lei. Por isso que quando é proveniente de atividade de organização criminosa, então existe um agravante de 1 a 2 terços da pena. Tranquilo? Então entendemos aqui as finalidades. E aí, veja, esse conceito, a gente até eu fiz um resumo com o Antônio aqui, que existem, quais são os crimes que se enquadram, na lei para fins para fins de cuidado das instituições financeiras e não financeiras. Primeiro, assim, tanto instituição financeira como não financeira precisa que trabalhe com algum objeto de grande valor, está enquadrada na lei, tá? Danilo, essa lei é só para banco? Não. Empresas que vendam, que trabalham com obras de arte, por exemplo, caras. Empresas concessionárias que trabalham com carros de luxo, por exemplo, estão incluídas também. Então, quem é que está sujeito?
todo pessoal, qualquer banco, qualquer instituição financeira, casa de câmbio, quem está no sistema financeiro, como as empresas que têm grandes valores que circulam por ela. Ok? Tranquilo? Então, Danilo, assim, essas empresas, toda vez que elas venderem um carro de luxo, uma lancha, né, joias também, né, joalherias, joias caríssimas, ou quadro de artes, elas vão ter que fazer um cadastro, né, da pessoa que está comprando lá e vão se responsabilizar para que não haja lavagem de dinheiro. Perfeito, perfeito. Isso aí. Porque, assim, imagina que alguém chega, né, Antônio, numa loja, numa concessionária, chega para comprar uma Ferrari com dinheiro à vista. E o vendedor lá quer vender a Ferrari, sim. Mas será que ele não vai, ele vai receber esse dinheiro assim já, sem ter o cuidado, sem verificar a origem do recurso, né, sem seguir um procedimento padrão legal. Já vai vender o carro e receber esse dinheiro e depositar no banco. Na verdade, assim, se fizesse isso, ele estaria já sujeito à responsabilidade em relação ao crime de lavagem de dinheiro também. O vendedor, a própria concessionária que permitiu que o vendedor fizesse isso, né? E se o banco recebesse depósito em dinheiro sem entender como é que foi esse recurso da concessionária, esse recurso em espécie, tem uma interrogação gigante, né? Dinheiro em espécie assim. Então, por isso que o cuidado com dinheiro em espécie é muito grande, né? Mas estou dando um exemplo aqui para perceber como é preciso ter o rigor, né, até da identificação da origem, você falou do cadastro. A concessionária vai ter que identificar, primeiro, ela pode não receber esse depósito, esse valor em espécie, ela pode dizer que não vai receber, porque fica difícil identificar, ou ela vai ter que fazer um cadastro e tentar verificar como é que vai receber esse valor, tá? Então, aqui fala captação, intermediação, aplicação de moeda nacional ou estrangeira, pode ser em real, em dólar, né? Títulos e valores mobiliários, qualquer distribuição de ativos, né, do mercado financeiro faz parte do sistema financeiro, Danilo. Lembre-se disso na prova, pessoal. Tudo que envolve o sistema financeiro, bolsa de valores faz parte, então está dentro, ela também é sujeita, tá? É lógico que assim, a gente tem que abordar pelo menos assim, a gente tem que trazer o conceito para vocês, mas fiquem tranquilos em que sentido, Danilo. Eu vou ter que decorar tudo que faz parte. Se você souber, a dica que que a gente dá para vocês é o seguinte: se eu sei que tudo que envolve mercado financeiro está dentro, eu estou tranquilo. Eu sei que faz parte da legislação. E se eu sei que empresas que vendem carros de luxo, concessionárias, obras de arte, joias, tudo de alto valor, podem ser objeto de uma forma de tentar colocar ou ocultar crime de lavagem de dinheiro, pode ser. Então, essas empresas têm que ter uma lupa desse tamanho do sistema regulador e elas têm que cumprir as normas de cuidado em relação a isso, porque senão elas vão ser imputadas pelo crime também. Então, é esse o sentido. Aí isso envolve tudo que envolve mercado financeiro, administrador de cartão de crédito, previdência, capitalização, empresas que trabalham com jogos de azar, né? Todas essas empresas que financiam carro, que fazem arrendamento, tudo que envolve mercado financeiro, pessoal. Então, assim, eu quero passar para vocês de uma forma mais objetiva, para vocês entenderem que, além do conteúdo da apostila, existe uma forma de você enxergar isso de forma mais simples também, tá? E aí, passando aqui, esse tópico aqui, vamos avançando. Olha aqui, ó. Aqui é mais do mesmo do que eu falei. Pessoa física e jurídica está sujeito? Claro. Seja do Brasil ou fora do Brasil. Não importa. Matriz ou fora, se a matriz é de fora, Danilo. Está sujeita, porque ela tem uma filial aqui e está praticando crime aqui. Então, não tem... Seja ela trabalha, a FPJ trabalha com joias, que a gente falou aqui, pedras preciosas, obras de arte, antiguidades, coisas de grande valor, pessoal. Estão todos sujeitos ao crime, à lei. Sujeitos à lei e tem que responder pelo crime. Né? Bem de luxo, já falei. Transferência, outra fonte aqui, ó, legal esse tema, esse tópico aqui que fala de mundo esportivo. Existe muito valor envolvido ou não? Tem sim, né? Atletas, artistas. Então, esse meio também é um meio que é preciso responder também em caso de crime e tem uma regulação também forte, né? Em relação a isso, tá? Então, vamos entendendo aqui cada vez mais, vou passando aqui para vocês. Aqui tem o seguinte, fala também de dependência do exterior, de empresas com matriz no Brasil, já falei um pouquinho disso, né? Matriz no Brasil e dependência no exterior. Está sujeito ao crime? Está sim, da mesma forma. PFPJ que faça com serviço de consultoria, contadoria, aconselhamento ou assistência. Então, a empresa que trabalhe com assessoria, consultoria nessa área, se ela tiver dentro do sistema, ela vai responder também. Todo mundo que está envolvido vai responder. Então, compra e venda de imóveis,
Estabelecimentos comerciais, isso já falamos já, bens de alto valor, imóvel é de alto valor, né? Gestor de fundo, pessoal, ele trabalha com muito dinheiro ou não? Sim, está sujeito, tem a regulação está sujeito a esse tipo de regra, né? O compliance do banco tem que ter muito cuidado, né? Em relação a isso. Contas na abertura de conta bancária também existe toda a regra, todo cuidado em relação a isso, porque a pessoa pode chegar com valor alto, como eu falei, para depositar, né? Criação, gestão, exploração de fundações, aquelas fundações, ONGs, o que for, é preciso ter um cuidado também, porque isso aí pode ser por bem, mas é preciso ter um cuidado, porque envolve dinheiro, doação, grandes volumes. Será que não tem alguém ali que tentando colocar o dinheiro nessas organizações para lavá-lo? Então, por isso que elas também estão dentro do sistema e vão responder e vão estar sujeitas à lei. Tá? Financeira, já falei. Alienação, aquisição de direitos dos contratos de atividades esportivas e artísticas, já falei também. Então, tem muito, muito do mesmo. E aí, pessoal, quando a gente vai vendo essa questão das penalidades de lavagem de dinheiro, a multa que nós vimos lá, né? Então, existe a multa, né? No caso, lembro que é reclusão de 3 a 10 anos e multa. Então, a multa ela tem umas regrinhas, né? A multa de valor pecuniário de dinheiro, né? Ela é variável não superior ao dobro do valor da operação envolvida, dobro do lucro real obtido, né, pela realização da operação, então, dobro do lucro que foi obtido, lucro real, e não pode ser superior ao valor de 20 milhões de reais. Ela até 20 milhões de reais, tá? Então, ela não é superior a 20 milhões. Lembre esse número. Quando a multa ela não é superior a 20 milhões, eu sei que ela é o dobro do valor da operação, o dobro do lucro obtido, isso. E não pode ser superior a 20 milhões, tá? E aí, além disso, existem algumas situações que podem acontecer, como advertência, certo? Quem comete o crime não paga só multa, porque tem, dependendo do crime, do criminoso, pode ser que 20 milhões seja até pouco dinheiro, né? Estou dizendo aqui, é difícil que seja pouco dinheiro, 20 milhões. Mas aí não pode ter só a penalidade pecuniária do dinheiro. Existe também a advertência, inabilitação temporária, então pode ser que a empresa que seja envolvida fique pelo prazo de 10 anos sem poder exercer o seu direito de fazer de sua atividade. Ela fique sem poder operar. 10 anos. 10 anos é muito tempo para uma atividade econômica. Ficar parado, sem poder operar nessa área, 10 anos. Então, a penalidade que é para inibir mesmo esse tipo de crime. A advertência é mais leve, né? Então, tem essa inabilitação e pode ter cassação ou suspensão da autorização da atividade também. Então, ficar sem poder, o resto, assim, acabou, se não tem, ficar cassado, não pode mais exercer. A empresa que cometeu esse crime pode ficar sem exercer sua atividade para sempre, né? Os sócios que estão envolvidos também ficarem sem poder atuar mais nesse mercado que atuavam antes. Então, essa é uma forma de punir, né, e evitar que aconteça esse tipo de crime, tá? Então, pessoal, avançando aqui ainda, o que é que o banco deve fazer para identificar quais são, você que trabalha no banco, você que passou no concurso do Banco do Brasil, o que é que você deve fazer, o que é que você vai receber de orientação, porque isso já vem lá de cima do compliance do banco, mas é preciso conhecer seu cliente, esse é o principal objetivo. Quem conhece o cliente vai ter mais tranquilidade em relação a lidar com as operações dele, conhecer bem o cliente. Então, identificar e manter cadastro atualizado. O cliente pode chegar assim, ficar com um cadastro com a renda de 2 mil, gastando 10 mil, não. Pode ser que ele não tenha atualizado, mas ele ganha hoje 15 mil, e por isso está gastando 10. Né? Então, é por isso que você precisa manter o cadastro atualizado, identificar e manter o cadastro atualizado. Manter registro de toda transação de moeda, seja moeda em real, seja estrangeira, que quando esse registro ultrapassa o limite permitido, é preciso ter controle no banco. Então, o banco vai controlar os valores, né? Sempre que falar de controle de limite, controle de valor, tem a ver com esse cuidado do banco, tá? Controle interno, em relação aos volumes das operações, sim, para que haja uma movimentação compatível com o porte, né? Com o porte de cada operação, né? Então, é preciso ter cuidado. Na verdade, assim, a política, o controle interno, ele tem que ser compatível com o volume que o banco tem de operações dentro do sistema dele. Então, se o banco opera pouca coisa naquele tipo de operação de concessão de crédito, por exemplo, ou de abertura de conta, tem movimentos de depósito muito pequenininhos ali na abertura de conta, ele vai ter menos, ele não precisa ter tanto rigor, porque ele tem alguma coisa sob controle, né? Pequena, que não vai ter problema. Mas se ele tem operações grandes de dinheiro, ele vai ter que aumentar o controle. Não é assim? Quanto maior o volume que circula, mais controle tem que ter. Esse é o sentido, tá? Cadastro atualizado, já falamos, né? Porque isso, no caso,
Na verdade, outra coisa que, nesse caso, no tópico 4, ele fala sobre ter o cadastro atualizado no órgão regulador, que nesse caso é o COAF. Então, quem trabalha nesse sistema, o COAF tem que saber o endereço, o contato, é preciso ter uma vinculação a quem controla. COAF, tá, pessoal? Quem vai controlar esse tipo de norma em relação à lavagem de dinheiro, em relação à compliance. A compliance em relação a esse tipo de crime. Deverão atender às requisições formuladas pelo COAF, quer dizer, sim, se o COAF é o órgão regulador, é preciso cuidar para manter as informações atualizadas sempre, né? E sempre atender as solicitações do COAF em relação ao que ele pedir, tá? Beleza? Então, lembre-se do COAF, lembre-se de todas essas regrinhas aqui. E aí, estão vendo aqui essa fotinha aqui, essa foto, ó. O que é isso aqui, pessoal? Lavagem, né, de dinheiro, mas não é essa lavagem não, tá? Essa aqui seria muito tranquila. Lavar o dinheiro assim, se ele não rasgar, né? Mas, assim, o que eu quero dizer assim, a lavagem de dinheiro, ela tem... Qual é, nesse caso aqui, o sistema de registro para lavagem de dinheiro, ele precisa permitir a identificação de quê? Das operações que a pessoa faz. Se a pessoa faz, se a mesma pessoa faz várias transações no banco, tem várias contas e faz depósito em várias contas. Será que o banco vai dizer, não, você pode depositar aqui, né, esse valor, é por conta? Não, tem que verificar pela pessoa, né? Então, se a pessoa faz um depósito no mesmo mês, que em seu conjunto o valor ultrapasse, né, seja de 10 mil, pelo menos, aí já tem que saber identificar que essa pessoa utilizou um artifício para poder, em várias contas, para poder fazer a transação em valores superiores. Então, precisa ter esse controle na instituição. As operações que mostrem algum artifício de burlar o sistema. Acabei de falar uma, mas assim, qualquer operação que a pessoa transfira para o terceiro, como eu falei, para outra conta de mesma titularidade, para mostrar que o valor é menor, qualquer artifício tem que ser identificado pelo banco. Ele precisa ter um sistema que identifique vinculação por CPF, ou se está transferindo para outra pessoa que tem uma interrogação em relação a isso, tá? Os cadastros de registro deverão ser conservados pelo prazo mínimo de 5 anos, né, pessoal? Então, lembrem dessa informação. Cadastros e registros deverão ser conservados pelo prazo mínimo de 5 anos. Então, a instituição tem a obrigação de manter os cadastros dos clientes e todos os registros feitos pelo prazo mínimo de 5 anos, a partir do encerramento da conta ou da conclusão da transação, tá? Encerrou a conta, quer dizer que eu vou jogar fora os dados da pessoa, a documentação de dados? Não. Eu tenho que reter aquilo ali por, no mínimo, 5 anos, tá? E pessoas politicamente expostas. O que são pessoas politicamente expostas? São agentes públicos que tenham no Brasil e em outros países representado políticos, né? Tenham sido políticos, né? Funções públicas relevantes. Políticos é uma delas, ou então tem uma função, um cargo público muito relevante. Então, essas pessoas são pessoas politicamente expostas, por quê? Porque tem poder político, tá? Então, é preciso identificar quem são as pessoas politicamente expostas, pessoal, porque essas pessoas são pessoas que muitas vezes estão, assim, existe uma tendência, às vezes, de haver um canal aí para lavagem de dinheiro, tá? Então, é preciso identificar quem são essas pessoas para controle em relação à renda, em relação aos depósitos, e colocar marcaçãozinha lá. Os bancos botam marcação que a pessoa é politicamente exposta para dar mais atenção nas movimentações dessa pessoa, tá? Beleza? E aí, vamos aqui avançando. O COAF. Já falei do COAF, que é o órgão regulador, né? O COAF, na verdade, ele atua hoje, né, como uma unidade de inteligência dentro do Banco Central. Onde é que fica o COAF, Danilo? Ele foi criado pelo Ministério da Economia, né? Então, mas ele hoje atua como unidade inteligente. Então, ele precisa estar dentro do Banco Central, como unidade inteligente, cuidando e aperfeiçoando o sistema para poder pegar esses casos de lavagem de dinheiro, para inibir o crime, né? Então, essa é a função dele. Controlar, criar regras, exigir, né? Monitorar dentro do Banco Central esse tipo de crime, tá? Então, ele está dentro ali, né, um órgão de inteligência do Banco Central, que, por sua vez, é quem regula o mercado financeiro, né? Então, quais são as atribuições do COAF, pessoal? Disciplinar, aplicar penas administrativas, receber e examinar ocorrências suspeitas sem prejuízo da competência de outros órgãos. Quer dizer, o que isso quer dizer? Lógico, se ele receber a informação para examinar uma ocorrência de lavagem de dinheiro, os outros órgãos, se isso envolve algum outro tipo de crime, de organização criminosa, os outros órgãos vão estar lá trabalhando para punir, e fora isso, o COAF vai fazer o papel dele,
identificação de lavagem de dinheiro. Tá? A comunicação, as operações que possam constituir, que têm grandes indícios de serem crime, né? O prazo é de 24, até 24 horas da comunicação, tá? Previsto em lei. Até 24 horas para a comunicação das transações fraudulentas. Então, isso... agora, sim, quem comete quem está cuidando desse controle na instituição financeira, ela deve ter, ela tem que mandar essa informação, enviar essa informação em até 24 horas, tá? Para comunicar alguma operação, uma transação suspeita. Mas, assim, ele deve dar ciência à pessoa que é suspeita. Digamos que a pessoa lá, alguém tem uma conta e fez uma movimentação suspeita. É preciso que, ou melhor, a pessoa que está cuidando, o gerente ou o funcionário, vai lá dar ciência para a pessoa. Não pode. Não é para fazer isso. Não pode dar ciência. Apenas comunicar ao órgão regulador. Tá? E aí, comunicar periodicamente ao órgão regulador, ou ao próprio COAF, né, no caso, que não, se não houve ocorrência. Também, então, assim, é um sistema de controle isso. Mesmo que não haja ocorrência de operações suspeitas, é preciso dizer, olha, em tal período não houve ocorrência aqui de operação suspeita. Então, essa é uma função também dos agentes financeiros, dos operadores do sistema financeiro fazerem. Não só eles, como também todas as instituições que estão sujeitas ao crime de lavagem de dinheiro. Ok? E aqui, pessoal, avançando ainda mais aqui, mais comunicação. Comunicar às autoridades competentes, né, que elas vão elaborar operações características da forma de utilização, instrumentos utilizados, fundamento econômico. Quer dizer, o que quer dizer isso aqui, pessoal? É uma via de mão dupla. A comunicação vai de dentro da instituição para fora, para as autoridades competentes, para o COAF, por exemplo, como também pode chegar a informação de fora para a instituição, dizendo, olha, existe uma prática criminosa que é assim, dessa forma. Então, fiquem atentos. Às vezes, quem vai informar isso para um funcionário é algum órgão dentro do banco, algum setor do banco que cuida disso. Mas essa informação, às vezes, veio de fora, da polícia, né, que já percebeu esse crime em outras instituições. Então, existe esse canal de comunicação com as autoridades. Né? Comunicações de boa-fé não acarretam responsabilidade civil ou administrativa. Isso quer dizer o quê? Quando a comunicação é feita para o bem, para evitar que aconteça, logicamente não vai ter. A pessoa, mesmo que tenha passado ali despercebido, se ela comunicou, então não vai acarretar esse tipo de responsabilidade civil. Tá? O COAF disponibilizará as comunicações aos órgãos responsáveis. Sim. Existem órgãos que vão investigar. Depois que o COAF identificou, ele vai disponibilizar os órgãos responsáveis para que eles tomem as atitudes previstas em lei. Tá certo? Transferências internacionais de saques em espécie devem previamente ser comunicadas à instituição financeira. Sim, quando vocês estiverem no Banco do Brasil, forem fazer funcionários, a pessoa não pode chegar lá e dizer, olha, vim sacar agora 100 mil reais da minha conta. Em dinheiro. Não é assim. Existe procedimento de comunicação com antecedência, tanto para evitar esse tipo de crime. O banco não tem que pagar não, tá? Em espécie não. Se ele quiser fazer uma TED, uma transferência eletrônica de valores, existem normas lá que permitem que a pessoa faça no mesmo dia. É possível fazer, porque vai estar identificando quem vai ser o destinatário, a pessoa que está assinando, que está, enfim. Mas chegar lá e querer fazer saque em espécie em valor alto, o banco não é obrigado a pagar, não, pessoal. O banco tem regrinhas em relação ao valor e a provisão de saque, certo? Provisionar o saque com antecedência. Até porque é o seguinte, se alguém chega lá querendo sacar 1 milhão no dia em dinheiro, pode ser que o banco não tenha no cofre esse dinheiro para pagar. Né? Então, isso também envolve o planejamento do valor espécie, da moeda espécie para o banco. Ok? Tranquilo? Tem muita informação, mas percebam que é muita lógica. Tá? Rigor da lei, todo mundo envolvido, cuidado com as operações, regras específicas, sim, né? Mas para controlar, para evitar que aconteça o crime. Então, existe um circular que prevê a redução de 100 mil para 50 mil o valor para a comunicação de operações automáticas. Algumas operações automáticas, né, que são feitas, o valor, né, de transação até caiu, porque como se observou menos risco na operação, essa operação caiu para 50 mil reais de controle, tá bom? Então, quando existe, na verdade, é o seguinte, quando existe menos risco, onde existe menos risco, pessoal, o controle vai ser menor. Essa é a lógica. E aí, nesse caso específico aqui, para algumas operações automáticas, né, houve uma redução de 100 para 50. Avançando aqui, olha, quem são, vamos lá, que vocês lembram essa foto aqui, está na apostila de vocês,
CSNU, Conselho de Segurança das Nações Unidas. Então, qual a preocupação das Nações Unidas? E por que o Brasil, através do GAF, está dentro disso? Porque GAF é um sistema de atuação da polícia, né, para combater o tráfico, tá, pessoal? Então, ele atua nisso, ele também auxilia, ele está junto com a CSNU nesse sentido de combater esse tipo de crime. Então, existe uma legislação, né, que, para vocês entenderem isso é um conceito simples. Danilo, crime de terrorismo, quais são as penalidades para a pessoa? Quem é acusado ou quem já cometeu terrorismo? Ele vai ficar com seus ativos indisponíveis para ele, seja no Brasil ou seja fora do Brasil. Mas se a pessoa cometeu um crime fora e está morando no Brasil e tem bens aqui, mesmo assim está sujeito, porque o Brasil faz parte, tá? Ele faz parte e está dentro da regulação, está dentro das sanções das Nações Unidas. Então, a CSNU, se informar que a pessoa é acusada ou faz parte, ou já foi condenada a terrorismo, né, atos de terrorismo, essa pessoa vai ter os bens indisponíveis no país. Tá? Outro ponto, GAF, combate ao tráfico, né? Prevenção à lavagem de dinheiro, mais focado no combate ao tráfico, né? Para rastrear, bloquear, confiscar e repatriar algum bem ilegal, se for pedido da instituição de fora, que esse dinheiro, se alguma instituição, ou desculpe, se algum país informar que aquele dinheiro, olha, essa pessoa é acusada desse recurso aí que está nesse país foi de origem de tráfico, ou esse bem é de origem de tráfico, pode repatriar, repatria para o país de origem para que eles façam o bloqueio desse bem, a venda desse bem, para, enfim, para poder regularizar isso, tá? Beleza? Então, vocês entenderam aqui o papel da CSNU em relação a isso. Vamos avançar um pouquinho mais aqui. Falta aqui, pessoal, 5 minutinhos, mas a gente está no finalzinho já da abordagem, já, tá? Beleza? Existe o que se chama hoje de atuação da abordagem baseada em riscos. É aquilo que a gente falou aqui, pessoal, tá? O que é, assim, de forma muito simples para vocês, o que é atuação de abordagem baseada em risco? Pelo termo, pela frase, é centrar esforços, intensificar esforços onde os riscos forem maiores, simplificar esforços onde os riscos forem menores, dar mais eficiência ao sistema de controle. Se eu não tenho ocorrência nenhuma naquele setor ali, de lavagem de dinheiro, há anos, por que eu vou ter 5 pessoas cuidando só disso naquele setor? A grosso modo é isso. Eu vou ter mais atenção onde o risco é maior. Tá? E aí, eu tenho um conceito de avaliação interna de risco, certo? Então, cada instituição precisa avaliar seu risco interno. Tem, por exemplo, se eu estou falando aqui 2 bancos, Banco do Brasil e Bradesco, pode ser que o risco de abertura de conta no Bradesco seja maior do que no Banco do Brasil. Por quê? Pelo sistema que ele usa. Então, ele vai ter que avaliar melhor esse risco interno. Ou porque os bandidos procuram mais o Bradesco. Estou dando um exemplo aqui, tá? Então, a avaliação interna de risco ela vai verificar o perfil do cliente, da instituição, das operações, das atividades exercidas por funcionários e parceiros. O que é que os funcionários estão fazendo também? Conhecer seu funcionário, tá, pessoal? Conhecer os parceiros. E aí também, vai cuidar sempre, né, essa política direcionada para o controle vai cuidar de probabilidade, porque qual a probabilidade desse risco acontecer em relação ao valor que tem ali? Qual o risco, qual o impacto que eu posso ter jurídico para a instituição, né? Então, isso tem que ser visto. Então, aqui eu estou falando mais do risco mesmo, né? Risco jurídico, risco ambiental, né? As instituições vão ter que cuidar disso. Definir categorias de risco para tratamento das operações dos stakeholders. Stakeholders são os parceiros, os fornecedores do sistema, né? Então, tem que ter cuidado com os fornecedores também, os participantes do sistema, para não terem risco. Então, é preciso conhecê-los também, tá? Eu já falei da atualização de cadastro dos parceiros, né? Registro de operações e serviços ser mais do mesmo, né? Então é preciso ter cuidado. Comunicação de suspeitas ao COAF, isso já foi falado também, e, logicamente, procurar melhorar continuamente. Melhoria contínua faz parte do cuidado das instituições. Tá? Isso aí, vocês percebem que é muito intuitivo, né, pessoal? A gente está falando muito de intuição, cuidado, rigor, conhecer a si mesmo, verificar a avaliação interna da empresa. Isso aí fica fácil vocês entenderem quando vocês fazem dedução lógica. E aí, os 3 princípios importantes, pessoal. Know your customer, que é conhecer seu cliente, ou know your client, algumas pessoas falam, que é um termo em inglês, conhecer seu cliente. É tudo que a gente falou sobre conhecer cadastro, quem é a pessoa, qual a renda, qual é a profissão. É conhecer seu cliente, conhecer o que é que ele faz. Então, empregados, instituição, precisam conhecer seus clientes. Segundo ponto,
Know your employer, conheça os empregados. Então, você que se torna um empregado de um banco, o banco vai querer saber quem é você. Quem é você? Que você tem algum registro de crime no passado ou não? Como é que é sua condição de vida? Você ganha o salário do banco X, mas tem um padrão de vida de 5 vezes mais. O banco tem que conhecer o seu empregado, né? Ele tem que combater, tem que conhecer bem seu empregado, combater algum crime e conhecer. E no Eu Partner, foi o que a gente falou há pouco, conhecer os parceiros, tá? Então, esse conceito, partner é parceiro, em inglês. Pessoal, aqui quase hoje pontualmente aí, chegando às 10 horas, né? Falta 1 minuto para as 10. Fechamos aqui, lavagem de dinheiro. Eu passei o tema, eu procurei passar o tema de forma mais objetiva, porque tem muita legislação nesse tema. Se vocês pegarem algumas apostilas de fora aí, tem muito copiou-colou de legislação, né? De lei. Esse é um tema que ele é bem assim, robusto do ponto de vista de informação, mas eu procurei dar um tom mais objetivo para vocês. Por quê? Porque é muita lógica também, tá? Ele traz lógica, traz um encadeamento natural de cuidado, de prevenção de risco, de punição ao crime, né? De cuidado com o cliente, parceiro, empregado. Então, mas isso dentro de uma cadeia lógica, né? De um raciocínio lógico. Então, assim, lógico que tem uns pontos principais que estão na apostila, estão aqui na aula que eu falei. Vocês precisam, lógico, rever a aula, ler a apostila para internalizar, porque eu sei que a informação foi, assim, ele traz muito detalhezinho de legislação, né? 20 milhões é o limite em relação à multa, né? Reclusão até 10 anos. Algumas informações a gente precisa ter em mente, mas relendo vocês vão ter, beleza?